Amém, obrigado. Eu agradeço pelo convite e tenho a maior satisfação em poder estarmos juntos para falar sobre essas coisas tão importantes para a igreja. Agradeço ao Wendy pela mensagem dele, pelas colocações dele, e também o Daniel e os comentários. Essa última palestra é bom porque eu posso... Eu anotei aqui algumas coisas que eu ia falar, já não vou falar mais, porque já foi falado. Outras coisas também é que eu posso pegar duas caronas. O Daniel falou que ia pegar a carona de Wendy, e então eu vou pegar duas caronas, de Daniel e de Wendy também, né? Logo no início, cheguei um pouco atrasado, e aí vi que o Wendy estava com uma gravata bonita, eu fui lá também, corri e coloquei uma gravata, né? Eu acho que vai ser um padrão. Exatamente, exatamente. Mas, graças a Deus, eu estou muito animado, muito otimista, porque eu entendo que nós estamos na direção certa. Nós estamos focalizados onde deve ser. Como o Andy falou, não vamos falar sobre a vida normal da igreja, vamos dizer assim, no sentido de doutrina, essa semana da igreja, no sentido de doutrina, no sentido sobre as coisas que nós já sabemos, né? E vamos falar sobre missões, evangelismo, porque entendemos que é tão necessário para a gente falar e tão importante para a vida da igreja e para as pessoas que ainda não fazem parte da igreja. Eu queria também lembrar, eu anotei aqui algumas coisas falando sobre o que o Andy Short falou e o que o Daniel também falou sobre juntar as ideias, né? Aí ele falou de temos que aprender a pensar o que vamos fazer. Eu gostei do que o Andy também falou sobre a ideia de que a diferença que há entre a revelação do Espírito no sentido milagroso e na ideia de pensar, de raciocinar e de planejar aquilo que tem a ver com o evangelismo. A minha mensagem é falando sobre os desafios de uma igreja missionária, e bem que depois eu pensei, bem que poderia ser os desafios, em vez de ser o desafio de uma igreja missionária, deveria ser o desafio ou os desafios para ser uma igreja missionária. E eu vou tentar ficar assim bem prático diante do que o Wendy falou, do que o Daniel falou, né? Eles foram também muito práticos nas colocações dele. Eu vou tentar também ser muito prático, levando em consideração que nós estamos falando para os irmãos que já conhecem essas coisas, já sabem o que tem que se fazer. Então, a nossa intenção é motivar, trazer nossas experiências, e tanto nossa experiência como a experiência daqueles que já viveram antes de nós, como o Andy falou e o Daniel também falou, da visão daqueles que viveram antes de nós. Eu fiquei com o coração doendo quando ele falou sobre as pessoas hoje. O que as pessoas hoje estão ouvindo das pessoas que têm mais tempo na igreja, as pessoas de mais idade, o que eles estão ouvindo isso? Né? O que eles estão ouvindo? Eu lembrei de meu pai, ele sempre, mas falava tanto de uma cidade chamada Santo Amaro da Purificação. Ele falava, e dali isso, a gente precisa pregar o evangelho naquela cidade. A gente precisa pregar o evangelho naquela cidade. Então, era um sonho. Eu não sei tanto por quê, porque talvez ele, na infância dele, passou por lá, eu morou lá. Mas, então, quando o irmão estava falando sobre isso, eu estava lembrando disso. Então, as pessoas mais velhas trazendo para nós,
transmitindo para nós um sonho, e nós também transmitindo para as pessoas mais novas um sonho. Então, isso, fiquei realmente impactado com isso aqui. Então, como eu estava falando, minha mensagem deveria ser sobre os desafios para ser uma igreja missionária, levando em consideração que a igreja, para ser a igreja missionária, como foi designado por Deus, ela vai ter desafios. E por que não dizer também que é o preço que a igreja tem que pagar, se posso dizer essa frase, tem que pagar para ser uma igreja missionária. Tem um preço, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, mas primeiro lembrar que nós já sabemos que a igreja de Cristo é uma igreja missionária completamente diferente da estrutura judaica. A religião judaica, que nós podemos dizer assim, a religião judaica não era uma religião missionária, não era uma religião nacional, portanto, não era missionária. E mesmo não sendo uma religião missionária, os judeus, o povo de Israel, tiveram muita dificuldade para se projetar dentro do plano de Deus para eles. Porque a gente nota que Israel sempre estava envolvida em pecados, sobretudo no pecado da idolatria, no pecado da adoração a ídolos, e Deus sempre levantava o profeta para arrepender o povo de Israel, e muitos castigos foram dados a Israel, justamente porque Israel não se manteve dentro do plano de Deus, que era ser uma nação separada, uma nação santa, e tudo isso, na verdade, era para que Israel construísse uma estrutura para a chegada do próprio Messias, que seria o Salvador de Israel e de todas as nações. Então, Israel não era uma religião nacional, missionária, podemos dizer assim. Mesmo assim, teve dificuldade de se manter dentro do plano. Mas Deus, até Deus falou uma certa vez que eu estendi minhas mãos para um povo rebelde quanto mais. Não deixou de ser povo de Deus, mas deu muito trabalho para Deus, deu de quando em quando muita tristeza para Deus, porque Israel não se comportou da maneira que Deus gostaria que se comportasse como uma nação santa, uma nação separada. Agora, se a Israel fosse dado a missão de ser uma religião missionária, ou seja, Israel tivesse que pregar para todas as outras nações, para que se convertesse a Deus, imagina o que iria acontecer se foi uma nação separada, privilegiada, enriquecida de todas as maneiras, protegida, não conseguiu se manter dentro dessa perspectiva de Deus, imagina se a Israel fosse dado o compromisso de levar a palavra de Deus, o arrependimento para todas as outras nações. Se era uma religião fechada, separada, mesmo assim, Israel se envolveu com a idolatria trazida das outras nações, embora fosse proibido casar com pessoas de outras nações. Imagina se fosse dado a Israel o compromisso e a responsabilidade que foi dado à igreja. Então, o Novo Testamento, todos nós sabemos, é uma religião internacional para todas as nações. Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, a finalidade que nós estamos nessa reunião, nessa semana da igreja, é para trazer essa lembrança e chamar cada um de nós, tanto pessoalmente, individualmente, como coletivamente, como igreja, a pensar onde é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo, onde é que nós estamos e para onde nós estamos indo, na direção em que estamos, no que diz respeito à evangelização,
a ser uma igreja missionária. O Efésios, capítulo 3, versículo 10, fala que é pela igreja que a multiforme sabedoria tem que ser anunciada, conhecida. Então, foi outorgado, foi dado à igreja essa virtude, esse privilégio, vamos dizer assim, de proclamar o evangelho para todas as nações. Então, a situação que nós estamos hoje realmente é preocupante no sentido missionário, porque nós não estamos no plano ou cumprindo o plano que Deus estabeleceu para a igreja. E aí a ideia dessa lição, dessa palestra, dessa fala, assim, de uma maneira bem informal, é olhar no Novo Testamento o que foi que eles fizeram, como o Daniel acabou de falar nesse instante aqui, olhar o que eles fizeram, se que esses irmãos do primeiro século fizeram, o que eles fizeram deu certo, então a gente só precisa olhar o que eles fizeram e fazer a mesma coisa também. Então, a gente percebemos o seguinte, vamos tentar aqui pensar no modelo que o livro de Atos, sobretudo o livro de Atos, né, que é um livro da história da igreja, ficou registrado para nós, e a gente não tem tudo, né? Claro que não temos tudo, mas temos relatos suficientes para extrair as ideias e colocar em prática. Como o Randy falou, extrair os pensamentos, as ideias. Não estamos trazendo aqui, como já foi falado, um novo método, uma metodologia para a igreja crescer, para missões. Nós estamos só querendo olhar o que eles fizeram e trazer para nós aqui. Agora, o preocupante é que, na maioria das vezes, nós já sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Mas uma resposta que eu acho boa, o que nós precisamos fazer é somente ensinar, voltar a ensinar e deixar que cada um de nós tomamos a decisão definitiva de fazer o que tem que ser feito. É claro que é uma responsabilidade minha, responsabilidade sua, responsabilidade de cada um de nós, individualmente, mas também coletivamente. Que é claro que, de uma maneira coletiva, é muito mais rápido e muito mais eficaz, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Olhando, por exemplo, aquilo que nós já percebemos no livro de Atos, sabemos, a igreja começou no capítulo 2, e logo ela tem um crescimento, e aí eu comecei a pensar em alguma coisa aqui que poderia ser a ideia para nós, tirando desses exemplos. Então, no capítulo 8, houve a perseguição contra a igreja, desencadeada pela morte de Estevão, e aí o Saulo estava lá também consentindo, e por causa dessa perseguição, houve uma dispersão. No capítulo 8, versículo 4, 3 e 4, 5, houve uma dispersão. Então, de Atos capítulo 2, onde iniciou a igreja, para Atos capítulo 8, eu anotei aqui que são 2 anos. 2 anos. Então, a igreja apenas tinha 2 anos e ela já torna uma igreja missionária. Agora, vamos dizer, não foi uma missão assim formal. Eles estão saindo por causa da perseguição, mas tudo bem, está saindo. A gente tem que pregar o evangelho, seja em tempo ou fora de tempo, tem que pregar o evangelho. E eles estão saindo, fugindo das perseguições, mas eles estão pregando o evangelho, eles estão anunciando o evangelho onde eles estão indo. Então, nós podemos dizer que, em 2 anos, a igreja em Jerusalém se tornou uma igreja missionária. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer, para mim e para todos nós aqui, a igreja que você está congregando hoje tem quantos tempos de existência? Quantos anos tem a igreja que eu frequento, que você frequenta? E
qual foi a missão que essa igreja já fez? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui, qual foi a missão? A exemplo da igreja de Jerusalém, como eu acabei de dizer, foi 2 anos, já começa a ser uma igreja espalhando o evangelho, mesmo em fase de uma perseguição. Agora, a gente precisa também voltar aqui a pensar o seguinte, se não houvesse aquela perseguição desencadeada com a morte de Estevão e com o Saulo assolando a igreja, será que essa igreja em Jerusalém, com apenas 2 anos, ou 2 anos e pouco, se tornaria uma igreja missionária? Talvez não. Talvez não. E será que para essa igreja ser uma igreja missionária, cumprir o ID de Jesus, o que Jesus tinha acabado de falar 2 anos passados, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra? Será que para cumprir isso precisava de ter uma perseguição? E agora, pensando para nós, será que para nós ser uma igreja missionária precisa de perseguição? Precisa de terremoto? Precisa de desencadear uma perseguição contra a igreja para a gente sair fugindo das perseguições? Gente, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa pensar aqui. Mas então, vamos em frente. O Filipe foi para Samaria. Fez um belíssimo trabalho lá. Isso em Atos capítulo 8. Em Atos capítulo 8, também aqui no versículo 14, os apóstolos que ouviram, ou ficaram sabendo que o evangelho estava prosperando lá em Samaria, enviaram Pedro e João. Eu acho que uma coisa que precisa anotar aqui, para servir como modelo. Enviaram Pedro e João para apoiar o trabalho em Samaria. Agora, está escrito aqui, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eu acho que hoje a gente é muito apegado uns com os outros e a gente não quer separar. Mas olha o que os apóstolos fizeram. Enviaram Pedro e João para Samaria. Você pode pensar que isso é pouca coisa, mas não é não. Mandaram eles para lá. Então, olha o exemplo que precisa ser notado aqui. A igreja de Jerusalém, com apenas 2 anos, começa a ser uma igreja missionária e com apenas 2 anos manda 2 apóstolos apoiar um trabalho lá em Samaria. Agora, uma pergunta para nós. Quando foi que a igreja que você frequenta, que você está há tantos anos, quando é que a igreja que eu estou há tantos anos já mandou alguém apoiar um trabalho novo que começou? Não vamos inventar método, criar método, vamos pensar no modelo que está aqui e que deu certo e nós precisamos, para começar a pegar esse modelo aqui e começar a fazer as coisas, porque deu certo. Basta dizer que com, assim, Atos capítulo 13, a igreja já tinha em torno de 10 anos. Eu fiz um cálculo aqui, pode ser para mais, pode ser para menos, mas calculadamente 28 a 30 mil pessoas já faziam parte da igreja com apenas 10 anos. Então, dá certo, e deu certo o que eles fizeram, e a gente pode fazer também. Ou seja, mandar missionário. Vou tirar aqui a questão da perseguição. Vamos dizer que a igreja de Jerusalém mandou. Né? Vamos dizer que isso cedo ou mais tarde iria acontecer. Mandar missionário para pregar o evangelho. Mandar alguém para apoiar esses trabalhos novos que começaram. Isso em capítulo 8. Ainda em capítulo 8, depois que Pedro e João voltam para Jerusalém, eles voltam evangelizando nas aldeias. Está escrito aqui no capítulo 8 e no versículo 25 a 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, proclamando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, na volta de Samaria, eles voltaram evangelizando os povoados que estavam no trajeto entre Samaria e Jerusalém.
modelo aqui, modelo para nós. Vamos pegar isso aqui, tirar uma radiografia de nosso comportamento hoje, para ver como é que está. Uma comparação. Agora, no versículo 26, o anjo do Senhor tira Filipe de Samaria e leva para interceptar o eunuco lá naquele caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe sai, faz a interceptação do eunuco, batiza o eunuco vai embora para a terra dele, lá para a Etiópia, e Filipe vai para Azoto, e de lá ele sai evangelizando as aldeias na trajetória entre Azoto e até Cesareia. E provavelmente fixa a residência em Cesareia. Não voltou para Samaria. Não voltou para Samaria. Agora, Filipe deve ter ficado em Samaria pelo menos aí 1 ano e meio. Olha um exemplo para nós. Uma congregação com apenas 1 ano e meio, o anjo do Senhor tem a coragem de tirar Filipe de Samaria com essa congregação nova e que tinha uma pessoa que era muito influente na cidade e que parece que não era de tão boa confiança, porque fazia milagres falsos e terminou oferecendo dinheiro para comprar o Espírito Santo. Parecia que esse camarada não era bem confiável, não se arrependeu verdadeiramente, não. Era uma pessoa que precisava ser cuidado com ele lá em Samaria. Mas, olha, o ponto aqui é que Filipe deixou essa congregação nova para interceptar o eunuco e não voltou para Samaria. Foi evangelizando as aldeias e chegou até Cesareia e fica por lá. Quem ficou cuidando dessa congregação nova? Eu vejo que existe aqui um ponto que nós precisamos, no ponto de vista de pegar os exemplos, pegar o modelo. Eu vejo aqui um modelo de muita coragem e de confiança. Ou seja, os apóstolos, o Espírito Santo, teve a coragem de confiar a esses novos irmãos essa congregação nova. Quem ficou cuidando dessa congregação? Uma congregação nova, que tinha uma pessoa meio perigosa, que podia, de repente, voltar às ideias e começar a ensino falso na igreja, até porque ele é conhecido como grande homem de Deus lá na cidade, em Samaria, porque fazia milagre falso. Quem ficou cuidando dessa congregação? Eu acho que um ponto aqui, como eu acabei de falar, que nós precisamos pegar um modelo quando a gente não confia nos novos irmãos. E quando a gente não confia nos irmãos, sabe o que acontece? Nós estamos subestimando a fé deles e, mais ainda, estamos subestimando o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus e o cuidado de Jesus para a igreja que é dele. Tanto é que essa congregação ficou lá. Pedro e João voltaram, Filipe saiu de lá e não voltou mais. Quem ficou na congregação? Agora você pode dizer o seguinte, como eu já ouvi irmãos falar, irmãos pregadores falou comigo isso. Mas esses irmãos não ficaram sozinhos, não. Esses irmãos receberam a imposição da mão dos apóstolos e foram transmitidos para eles os dons. Os dons de 1 Coríntios, capítulo 12. O dom de falar em outra língua, o dom de profecia, o dom de curar, o dom de discernir. Claro, é claro, tem razão. A igreja não ficou só, não. A igreja não ficou só. E esses dons que foi dado para a igreja, para os irmãos em Samaria, não estão disponíveis para nós também hoje? Estão, sim. Não de uma forma milagrosa, mas o dom de profecia, o que significa o dom de profecia? O dom de profecia, profeta é aquele que fala no lugar de Deus. Esses dons foram transmitidos para eles, porque esses dons, no plural, foram transmitidos para eles porque não tinha escritura. Agora tem escritura. E quem é que tem o dom
de profecia. Quem tem a Escritura pode falar no lugar de Deus. Tem Escritura. Quem é que tem? Lá em Samaria, tinha pessoas com o dom de discernir espírito. Ou seja, se alguém estava falando, dizendo que estava falando pelo Espírito Santo e não era, tinha alguém lá para discernir espírito, discernir, olha, não é verdade, não, você não está falando pelo Espírito. Quem é que hoje tem o dom de discernir? Todos nós. Você é capaz de discernir, de identificar quando alguém está ensinando uma doutrina falsa? Todos nós somos capazes. Então, aqueles mesmos dons. Quem tem o dom de falar em outra língua? Estou falando aqui nessa live com várias pessoas que falam outras línguas. Quem é que tinha o dom de falar, de curar? Estou falando aqui para pessoas que são médicos e têm o dom de curar, está aí. Então, todos aqueles dons, talvez com exceção de alguns, né, estavam disponíveis para a igreja em Samaria, está disponível hoje também. Hoje, eu tenho uma pessoa que nem frequenta a igreja de Cristo, é de uma denominação, me deu uma caixa de Bíblia. Quando nós fomos para a Vitória da Conquista, eu levei uma caixa de Novo Testamento. Cada pessoa que estudou, eu entreguei para cada um. Então essas pessoas que ficaram em Samaria, ficaram com os dons, e esses dons são disponíveis hoje. Então, eu entendo que hoje está faltando, para a gente seguir esse exemplo, esse modelo, confiança nas pessoas. Confiança naquelas pessoas que a gente ensina, e por isso a gente tem que ficar ali muitos anos. O evangelista tem que ficar ali muitos anos para ensinar aquilo que você já sabe, aquilo que nós já sabemos, o tempo todo. E não sai. Mas olha o exemplo aqui. Pedro, aí os apóstolos deixaram Pedro ir para Samaria. O Espírito Santo deixou Filipe sair de Samaria e não voltar mais para lá. Pelo menos não tem registro disso, não voltou, ficou por lá, porque isso é em capítulo 8. No capítulo 21, que é 26 anos depois, Paulo, naquela terceira viagem missionária, se hospeda na casa de Filipe, no capítulo 21 de Atos, versículo 2, 3, ou versículo 7, 8, 9, ele se hospeda na casa de Filipe, em Cesareia. Então, o exemplo aqui é de confiar nos irmãos. Ensina e deixa eles cuidar da vida deles. Mas vai deixar... Claro, nós vamos falar aqui, não vai dar tempo de falar isso, mas na trajetória aqui, em Atos capítulo 20, o capítulo 15, o apóstolo Pedro, Paulo, mais Barnabé, estão voltando lá. Não fica sozinho, não. De vez em quando volta lá para visitar ele. Mas eles podem cuidar. E sim, se nós estamos pensando de cada evangelista, cada missionário ficar tantos anos numa congregação, aí a gente morre e o evangelho não chega em outro lugar. Aí, capítulo 9, continua a perseguição, mas aí o Saulo se converte. E Saulo, quando foi batizado lá em Damasco, outro exemplo aqui que nós precisamos copiar, o homem logo começou a pregar. Logo começou a pregar. Quanto tempo levou para que o Saulo fosse batizado, se convertesse a Jesus e começa a pregar? Pouco tempo, ele deve ter ficado lá em 6, 7 meses em Damasco e começou a pregar. Talvez nem isso ele ficou lá. Um cálculo aí, que talvez menos do que isso aí. Mas então, logo, 3 anos da vida da igreja, que ia sair aqui o capítulo 9, tem 3 anos de capítulo 2 do início da igreja. Aí sai o Pedro, e deve ter ido com outras pessoas, foi para Jope, foi para Lida, foi para Sarona, e terminou indo lá em Cesareia, batizar o Cornélio. Então, fazendo uma viagem missionária.
A igreja em Jerusalém já está com 3 anos, mas ela já está espalhando o evangelho em várias regiões, em Samaria, já tem alguém lá em Cesareia, e já tem o Pedro e seus companheiros lá em Jope, Sarona, e termina aí também em Samaria, em Cesareia, batizar o Cornélio. Isso é capítulo 8. Olha quanto exemplo nós temos. E se a gente perguntar de novo, a igreja que você frequenta, a igreja que você está congregando hoje, já fez isso quantas vezes? Não precisa responder, não, mas só pense. Na hora que a gente fizer as perguntas, você pode estar respondendo, fazer um comentário. Mas já fez isso quantas vezes? Se a sua resposta é nunca fez, se a sua resposta for uma vez só, 2 vezes, ainda é pouco e é nada para o que os apóstolos fizeram e para o que a igreja fizeram. Como é que nós somos? Ou como é que nós dizemos ser uma igreja missionária? Nós não somos uma igreja missionária. Nós somos hoje mais uma igreja de entretenimento. Basta olhar os grupos aí. Olha os grupos aí. A gente fala até, olha, esse grupo aqui é só para congresso. Esse grupo aqui é só para o quê? Nordeste. Mas olha os entretenimentos. Aniversário, bom dia, boa tarde, tal. E nós viramos uma igreja de entretenimento. Não é ruim isso, não. Entretenimento não é coisa ruim. Mas, gente, a missão da igreja não é entretenimento. A missão da igreja é proclamar o evangelho. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. Se a igreja não for uma igreja missionária, não fizer a missão, quem é que vai fazer? Aí chega no capítulo, o Pedro batiza o Cornélio, volta para Jerusalém, e agora o Saulo entra em cena. Mas antes de Saulo entrar em cena, aí nós temos aí o Saulo entra em cena aí e vai para Jerusalém, depois vai para o pessoal que queria matar ele lá, ele vai para Cesareia, de lá ele vai embora para Tarso, para a região dele, e aí aqueles dispersos em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 11, a gente lê aqui, mais uma vez aqui, que deve ser um exemplo para nós. Em Atos capítulo 11, e versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Agora, olha que coisa bacana aqui no versículo 22. Notícia desses fatos chegaram ao conhecimento, aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé em Antioquia. A igreja em Jerusalém, quando ficou sabendo que o evangelho chegou em Antioquia da Síria, mandou Barnabé. Enviou Barnabé. Então, a gente vê aqui 2 coisas. A igreja enviou Barnabé porque a igreja quis enviar Barnabé e Barnabé quis ir. Hoje, a igreja segura o evangelista, passa a cola nele, aquela cola de contato, né? Passa a cola nele, e aí muitos querem sair, mas a igreja não deixa ele sair. Sabe de uma coisa? Eu vou contar um relato aqui da minha experiência. Eu trabalhava numa congregação, eu acho que era nos anos 90. E nessa congregação tinha 5 evangelistas de tempo integral. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E tinha mais um secretário, uma secretária muito eficiente, que trazia todas as coisas lá, um secretário também que fazia trabalho de rua e fazendo as coisas. 5 evangelistas. Aí começamos um trabalho de evangelístico numa cidade a 180 quilômetros. Eu não me lembro exatamente 180 quilômetros, mas eu sei que era 2 horas para chegar de lá de carro. E aí eu fui designado para ir para lá. Eu ia todo domingo para essa cidade
e a igreja pagava a passagem para ir para lá. E pagava a minha e pagava de mais duas pessoas, às vezes pagava de uma, quando não dava, pagava de uma, de duas, quando não dava de duas, pagava de uma. E aí teve uma época que eu dava aula, saía às 5 horas da manhã, porque são 2 horas para chegar lá, eu dava aula em um colégio das 9 até às 11h30, dava aula em outro colégio das 14 às 16 e dava aula em outro colégio das 19 às 21. E quando terminava, nem falava com os alunos, corria para a estação rodoviária para pegar o ônibus que passava naquela cidade para ir para a minha cidade, que era 2 horas de viagem. Então, saía 10 horas e chegava lá meia-noite. Quando eu chegava meia-noite na estação rodoviária, não tinha mais um ônibus que ia para o meu bairro. Eu tinha que pegar um outro, saltava em outro bairro e ia andando em torno de 6 quilômetros para chegar em casa. Chegava na estação rodoviária meia-noite. Quando chegava no lugar que ia saltar, era 1 hora da manhã, 1h30. E aí, quando eu chegava em casa, era 2 horas, 2h30 da madrugada, todo domingo. Um dia, eu dava aula para uma família que era espiritualista, e aí o pai de família gostou muito e tal, gostava muito de mim, a gente tinha uma amizade muito boa, e ele falou assim, olha, você tem, eu acho que ele falou assim, você tem o karma, parece assim, eu não me lembro o termo que ele usou, não, mas você tem o karma, uma coisa assim que ele falou, e eu gostei de você. Ele era uma pessoa do lado direito do prefeito na cidade, e ele disse, a prefeitura aqui fez muitas casas em convênio com o governo do estado para dar para as pessoas, para que a população da cidade aumentasse. E tem várias casas fechadas. Se você vier morar aqui, eu vou lhe dar uma casa para você, de graça. 2 quartos, sala, área de serviço, garagem. Aí eu disse, opa, que coisa boa. Aí, na próxima semana, eu falei com a esposa, vamos mudar para a cidade? Ela disse, vamos. Aí eu reuni os 4 evangelistas, comigo 5. E falei, olha, a situação é essa. Estou chegando em casa todo domingo, 2 horas da manhã, 2h30. E já aconteceu, eu e outro irmão, que deve estar até aqui escutando, aí deve estar no banco da estação rodoviária. Porque nós estávamos dando aula na cidade, e aí a gente não queria ir lá incomodar as pessoas, né? Saímos lá, voltar, e chegou lá, porque nós chegamos na estação rodoviária, o ônibus já tinha passado, perdemos. Aí dormimos no frio, no banco de mármore gelado, na estação rodoviária. Nunca esqueci essa noite. E o próximo ônibus era 6 horas da manhã. Aí falei com o pessoal lá, os evangelistas, olha, a situação é essa. Aliás, quando a gente tem uma pessoa que está doente, eu não posso nem visitar essa pessoa, porque eu tenho que terminar a aula, eu tenho que correr logo. Aí, então, a proposta é o seguinte, já falei com a esposa, e a gente ir morar na cidade, já tem irmãos lá, já devia ter pelo menos, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, devia ter 8 irmãos lá. 8 irmãos lá. Então, eu já tenho sustento, só vai agora custar a despesa com a minha mudança para lá, um caminhão para levar as coisas. Sabe o que eu escutei? O irmão falou, o evangelista falou, de jeito nenhum, desafia eles a vir congregar aqui, pelo menos um domingo sim, outro não. Pronto. E sabe que a sensação que eu tive, eu falei assim, bom, então, os comentários que eu ouvi foi o seguinte, ó, eu tive que dizer assim, não está mais aqui quem falou. Quem falou já não está mais aqui. Então,
O que a gente percebe aqui no livro de Atos é que a igreja que nós falamos ser imitador deixava os pregadores ir. Aliás, mandava eles ir. Quando a notícia desses fatos chegar aos ouvidos da igreja em Jerusalém, estou lendo Atos 11, 22, eles enviaram Barnabé. Então, a igreja do primeiro século enviava, deixava eles ir. E nós não deixamos eles ir. Então, se nós vamos fazer uma lista das coisas que nós precisamos melhorar, então, está aqui uma dica. Deixa o evangelista sair. Para a igreja, eu estou falando isso para a igreja. E para os evangelistas, saia e vá para outro lugar onde não tem congregação e deixa a igreja, deixa os irmãos cuidar. Aqueles que não podem sair, deixa eles cuidar dos outros lados. Você não tem coragem de fazer isso, e é como o Daniel acabou de falar. A igreja, os irmãos, não têm um modelo para olhar, para fazer. O que aconteceu? Barnabé chegou lá em Antioquia, ficou muito maravilhado com o trabalho de Deus lá e animou os irmãos. Eu vou ler aqui o versículo 23. Este, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem firmes ou fiéis ao Senhor, de todo o coração. Aí, olha o versículo 24. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Está vendo? Agora, esse cara bom aqui, esse que José, que recebeu o apelido dos apóstolos de Barnabé, era um cara bacana, era filho de exortação, era animador, um homem fiel, cheio de muita virtude, e tem tudo para a igreja segurar ele. Mas, no entanto, a igreja de Jerusalém deixou ele ir. Deixou ele ir. E aí, o que acontece? Eu fiz umas contazinhas aqui, olhando outros comentários, e fiz a pergunta a alguns irmãos. Barnabé ficou em Antioquia 1 ano, ou um pouquinho menos de 1 ano, ou talvez um pouco mais 2 meses, 3 meses, talvez mais, nessa faixa. Vamos colocar de 8 meses a 1 ano e 2 meses. Depois ele, viajou, deixou a igreja em Antioquia e foi buscar Saulo, que nem tinha o endereço dele. Foi buscar Saulo, nem tinha o endereço dele. Foi à procura de Saulo. Eu acho que foi o Andy Short que falou, eu até anotei aqui alguma coisa, falando sobre isso, né, que juntar... foi o Andy Short mesmo que falou, que nós precisamos pensar e precisamos também convidar pessoas. Junta comigo. Que tal fazermos isso? Vamos fazer isso junto? Chamar reforço. Chama pessoas. Chama pessoas para fazer parte da equipe. Foi isso que Barnabé fez. Foi buscar Saulo. Só uma distância bastante longa. Foi buscar Saulo, deve ter chegado lá e procurando. Tem aqui, alguém conhece aqui um tal de Saulo, aquele que se converteu ao cristianismo, né? Alguma coisa ele falou lá e que foi buscar Saulo. Na verdade, aqui a ideia de um time de futebol, um treinador. Se o time está fraco, se não está acertando, só empate, de vez em quando ganha uma, mas só empate ou perde. O que é que o treinador faz? Vai buscar reforço. Vai buscar alguém lá para reforçar o time. E traz essa pessoa para cá. E mesmo que o time esteja ganhando,
Traz mais gente para cá para reforçar, para ser campeão. É isso que o treinador faz. Vai buscar mais esforço. É isso que Barnabé fez. Barnabé foi. A gente não sabe se Barnabé falou com a igreja em Jerusalém, olha, eu estou aqui, como vocês me mandaram aqui para Antioquia, eu quero ir lá. Não sabe se ele fez isso. E talvez não fez, mas ele foi. Olha a ideia, cabeça, pensou. Ele pensou. Foi buscar o Saulo lá na região dele lá e trouxe para cá. E aí ele chega em Jerusalém, Saulo vem com Barnabé para Antioquia. Fica 1 ano em Antioquia. E, de repente, tem aquela visão do Ágabo, que teve aquela visão daquela fome. Passaram 2 anos para juntar essa oferta, mandaram para a região da Judéia. Quem levou lá? Barnabé e Saulo. Voltou para Antioquia, passa mais 1 ano em Antioquia, e lá de Antioquia ele sai para aquela viagem missionária. Então, calculadamente aqui, a igreja em Antioquia tinha 6 anos que começou, 6 anos que começou. No entanto, essa congregação já se torna uma igreja missionária, porque ela está enviando Barnabé e Saulo para fazer uma viagem que vai para a região vai para aquela região lá de Chipre, Antioquia da Pisídia, para a região da Panfilha, vai para Icônio, vai para Listra, vai para Derbe e volta. E nessa viagem deve ter convertido o Timóteo. E olha que trabalho bacana. Então, essa igreja, com 6 a 7 anos, ou talvez menos do que isso, a igreja em Antioquia se torna uma igreja missionária. Uma pergunta de novo aqui. Quanto tempo existe a sua igreja? A sua igreja, não, desculpa. Quanto tempo existe a igreja onde você congrega? Quanto tempo? Essa igreja já se tornou uma igreja missionária? Se a resposta for não, então está óbvio, está claro por que nós não estamos crescendo. Porque se esse modelo aqui é válido, se esse time aqui está ganhando, nosso time vai ganhar também se a gente imitar o que eles fazem. Se a gente pega esse modelo aqui e pratica hoje, sem dúvida nenhuma, absolutamente, se a gente pega esse modelo aqui e faz hoje, a igreja vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu de ser uma igreja missionária. Agora, isso aqui é desafio. Quais são os desafios? Tem que deixar o evangelista sair. Se ele não quiser sair, manda ele sair. Estou brincando, né? Mas a igreja tem que ter alguém que está ocupando o púlpito que tenha visão. E pode ser que o evangelista não possa sair. Pode ser que ele não possa sair. Mas é impossível que não tenha alguém nessa congregação que não possa sair. Amém. E ele seria aquela pessoa motivador. Ele seria o motivador. Ele seria o articulador. Ele seria aquele que chama. Ele vai dizer publicamente, me desculpem, mas eu, por essa e por essa razão, eu não posso sair. Mas eu estou aqui para motivar. Nem que eu tenha que ganhar menos para ajudar você a ir. Você vai ter que ir. Você vai. Se tem alguém por aí. Ele pode, não pode, e tem muitos que não podem ir. Amém. Por uma razão ou por outra. Mas ele pode ter cabeça suficiente para usar o púlpito. Prega. Para que os irmãos vão. É isso que está faltando. É isso que está faltando. E eu tenho uma sensação que eu vou morrer e não vou ver isso acontecer. Nós vamos morrer e não vamos ver isso acontecer se a gente continuar do jeito que nós estamos.
E a gente sabe, a igreja pode, nós podemos fazer isso, mas está faltando exemplo. Está faltando alguém que... Sabe que alguém disse que quando a gente faz aquela escala domingo das mensagens, da aula, da escala da ceia, é chamado serviço sagrado. Falta alguém que ocupe esse serviço sagrado no ministério da pregação e fala sobre isso. Amém. Fala sobre a igreja. O problema não é a igreja. Não é a igreja. O problema, eu não vou dizer a culpa, porque Jesus já levou nossa culpa, mas a responsabilidade é quem ocupa o púlpito que não fala. Olha, a gente, quando escuta sobre a ceia do Senhor, alguém vai falar sobre a ceia, lá fala de evangelismo. Alguém vai falar sobre a oferta, a gente deve ofertar para o evangelho de Jesus. Será que a gente não fica com vergonha de só falar do evangelho, e quando fala da oferta para o evangelho, a gente não prega o evangelho? A gente precisa, pelo menos, né, ficar envergonhado. Tem muitos irmãos até que falam isso. Olha, tem até um irmão que criou uma revista, aí, um livro, para dar ideias para os irmãos quando falar da oferta, para não ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque quando alguém vai lá fazer a oferta, já abre em 2 Coríntios 9, 7 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 16, 1, 2 e 3. Quando vai falar sobre a oferta, Mateus 26, a ceia do Senhor é Mateus 26, ou então 1 Coríntios 11. Então, a gente está repetindo e falando muito. A oração, falando sobre evangelismo. Gente, eu acho até, eu vou dizer uma coisa aqui, que eu talvez nem deveria dizer, eu vou ofender alguém, mas eu acho até que a igreja deveria não tolerar evangelista que não fala e não motiva a missão da igreja. Porque senão esse evangelista, ou esses evangelistas, ou esses missionários estão levando a igreja a não cumprir a missão que ela foi designada. Amém. Sabe o que aconteceu lá em Atos capítulo 13 e 14? Paulo chegou lá em Antioquia da Síria. Ele falou várias vezes, chegou lá, sentou lá no fundo, na última cadeira lá da sinagoga, e depois da leitura da lei, graças a Deus que o chefe da sinagoga falou: irmão, se você tem alguma coisa para falar para o povo, fala. Aí Paulo disse: opa, eu vou falar. E aí falou. No final das contas, ficou dividido, o que ele falou ficou dividido, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos e tal. De repente, Paulo foi convidado a ir no próximo sábado, e no próximo sábado quase toda a cidade estava na sinagoga para ouvir, e surgiu Paulo falou a verdade lá, ele estava com Barnabé, né? Com Barnabé, e surgiu uma celeuma lá, os judeus ficaram com inveja, com ciúme, e Paulo chegou a dizer para eles: olha, vocês são objeto da profecia, de que vocês se julgam indignos da salvação, então eu vou pregar para os gentios. Então, se todos os sábados eles estavam lendo as profecias, inclusive as profecias de que o Messias viria e trazia salvação para Israel e para todas as nações, para toda a promessa feita a Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, mas eles resistiram à pregação do Evangelho. Eles resistiram à pregação do Evangelho para eles, e também para eles que são filhos da promessa, e resistiram à pregação do Evangelho para os gentios. Então, Paulo disse que vocês são objeto dessa profecia, que Deus falou por boca dos profetas que eles iam rejeitar. Nós precisamos ter cuidado, a igreja precisa ter cuidado para não sermos igual aos judeus. Os judeus, todos os sábados, sabe de uma coisa que eles eram muito severos e rigorosos? É a leitura da lei. É a leitura da lei, sobretudo as profecias. E em todos esses profetas, falando sobre o Messias,
mas quando o Messias chega, eles rejeitam. Nós podemos estar na mesma situação. Falamos sobre evangelismo, falamos sobre missões, falamos sobre salvar a alma, mas não temos um coração que se compadece das almas perdidas e a gente não sai, a igreja não sai do lugar. Se alguma coisa vai mudar, que eu acredito que vai mudar, porque eu entendo, olha, ultimamente Deus está nos conduzindo. Deus está nos conduzindo, Deus está nos mostrando, Deus nos está dando ideias para fazer uma coisa como essa Semana da Igreja, para falar sobre o quê? Falar sobre missões. Olha a ideia, falar sobre a Coleta Brasil. E não é de agora, não. Deus vem dado a gente com possibilidade. Nós temos aí um seminário que se esforça e que gasta dinheiro para treinar obreiros para entrar nas missões. Isso tudo é reforço, é esforço. Então, Deus está nos guiando para isso. Então, se alguma coisa vai mudar, que eu acredito que vai mudar, essa mudança vai sair, a motivação para essa mudança vai sair dos púlpitos. Então, você que está me escutando agora, se na congregação onde você está não está falando sobre isso, cobre do pregador. Cobre do pregador, fale com ele sobre isso. O que nós vamos fazer? Fala com ele sobre o livro de Atos, olha, anote essas coisas aí, olha quanto tempo as igrejas do Novo Testamento se tornou igreja missionária. Quanto tempo? A gente não tem todos os relatos, não, mas olha, essa viagem que o apóstolo Paulo fez mais Barnabé, a primeira viagem, como se fala, né? Mas Paulo fez outras viagens também, mas essa viagem formal que eles saíram de Antioquia, no Atos capítulo 13, foi pelo menos 2 anos. Eles estão estabelecendo, eu não vou até dizer, sabe de uma coisa, nós falamos de estabelecer igreja, mas nós não somos, talvez a gente precisa mudar isso, nós não fomos enviados para estabelecer igreja, nós não fomos enviados para plantar a igreja, nós somos enviados para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento. Agora, a congregação é o resultado da pregação. E não é porque nós queremos ter mais igrejas, não é que nós queremos ter mais igrejas, não é isso. Nós queremos aumentar o número de igrejas, nós queremos aumentar o número de salvos. Agora, isso, consequentemente, vai aumentar o número de congregação, porque essas pessoas que foram alcançadas pelas pregações vão se arrepender, vão ser batizados e vão congregar. Aí sim. É a mesma coisa do que o apóstolo Paulo falou, que não foi enviado para batizar. E aí tem muitos pregadores falsos que pegam isso aí para dizer, está vendo? O batismo não é importante. Paulo, um dos grandes pregadores, falou que não foi enviado para batizar, porque o batismo não é importante, o importante é a fé. Se você crê, quem crê em Jesus será salvo tu e tua casa. Não, de jeito nenhum. Paulo não está dizendo que o batismo não é importante. O que Paulo está dizendo é que ele não foi enviado e ninguém foi enviado para batizar. Nós fomos enviados para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento. O batismo é o resultado. E se alguém escuta o evangelho, não se arrepende e nem é batizado, também não tem salvação. Da mesma forma, nós não estamos querendo aumentar o número de igrejas, nós estamos querendo aumentar o número de pessoas salvas. Nós queremos, como Paulo falou e o Daniel citou nesse instante, o 1 Coríntios capítulo 9, fazer tudo, pensar, fazer tudo com todos, para ver se a gente consegue salvar o maior número de pessoas. Se o pregador da sua congregação não fala sobre a missão, não motiva a missão, fale com ele. Fale com ele, você está aqui para quê? Para a gente ficar ouvindo você todo dia, as mesmas coisas? Eu até estou recusando convite para pregar na igreja se o assunto não for missões. Porque a gente chega um tempo que, olha,
Não há nada que eu vou pregar que você não saiba ainda. Talvez alguém fale alguma coisa que é uma novidade, mas tudo a gente já sabemos. A igreja está cheia de pessoas sábias, com conhecimento, e bom conhecimento. Então, uma das coisas que nós precisamos mudar é esse exemplo aqui. Aí a igreja Antioquia se torna uma igreja missionária, e não somente missionária, mas uma igreja motivadora e apoiadora das missões. Saiu de lá a primeira, a segunda e a terceira viagem do apóstolo Paulo e seus companheiros. E aí, depois que os apóstolos voltam das viagens, eles voltam para lá. E aí, com isso aí, nós estamos percebendo que o modelo é esse. Então, vou repetir isso aqui para a gente terminar essa conversa aqui, para a gente ter um tempinho para falar alguma coisa, se alguém tem uma pergunta ou um comentário. Primeiro, a igreja é uma igreja missionária. Sem dúvida, é uma igreja missionária. Mas, para cumprir essa missão, a igreja precisa desse desafio. E, muitas vezes, o desafio é ficar sem o evangelista ali. Mandar ele ir. Porque se a igreja sustenta o evangelista e ela não tem condição de mandar alguém, aí não vai, porque não vai ficar sem o evangelista, também não tem condição de mandar alguém, e aí pronto. Mas se ela tem condição de fazer isso, e eu quero também aqui voltar para pensar o seguinte, olha, essa mensagem é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você que está me escutando, e não é para a gente brigar com isso. Eu já vi caso de, por exemplo, o irmão chegar na igreja e fazer verdadeira celeuma, porque não estava acontecendo o propósito que a igreja foi designada, e o irmão tinha razão, mas só que ele fez uma verdadeira celeuma e falou mal, e falou que você não vai, a coisa. Então, não é assim. A gente precisa pensar o seguinte, primeira coisa aqui, isso aqui é para mim, para você e para cada um de nós individual. O que é que você tem feito? O que é que você tem pensado para que se tornar um missionário? Agora, você pode dizer assim, eu não posso ir. E é claro que muita gente não pode ir, mas você pode ajudar. De qualquer forma, tem que pensar nas suas condições, na sua capacidade, o que você tem que fazer, mas alguma coisa tem que ser feita. Segundo, temos que pensar na coletividade. Né? Então, nós temos casos aqui, por exemplo, os apóstolos, quando ouviram que Samaria recebeu a palavra, mandaram, os apóstolos. No capítulo 11, a igreja em Jerusalém, mandou Barnabé. Agora, quem foi que mandou Barnabé ir buscar Saulo? Não tem relato. Eu não tenho dúvida, né, que provavelmente pode ser o próprio Barnabé que falou com os irmãos. Irmão, tem um cara bom lá em Tarso. Eu gostaria de ir buscá-lo para trazer aqui para a gente, para a obra aqui. Opa, vai lá buscar ele. Não, pelo que a gente vê na igreja de Antioquia, a igreja lá, não é? Então, alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que falar. Agora, se você for falar e você tiver uma reação, não é para brigar. A gente mas com certeza, para a gente cumprir essa missão, tanto individual como coletivamente, vai ter um preço para pagar. Vai ter um desafio, vai ter um obstáculo. E nós precisamos superar esse obstáculo. Agora, não é para brigar, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Ninguém vai, em nome de missões, em nome de salvar a alma, brigar e causar problema na igreja. Não, nós temos que orar, nós temos que chamar os irmãos para conversar, nós temos que chamar o evangelista para conversar, nós temos que mostrar para ele isso, nós temos que fazer alguma coisa, tem que ser feito. Mas, olhe bem, não devemos aceitar a situação que nós estamos agora. E
você vê, não entra um pouco aqui no assunto, mas quando Paulo chegou, mais Barnabé da viagem, alguém veio de Jerusalém e tocou fogo na paz da igreja lá, porque estava querendo que as pessoas tinham que ser circuncidadas de acordo com o costume de Moisés. Está escrito aqui em Atos capítulo 15 que Paulo e Barnabé tiveram uma não pequena discussão com ele. Então, é claro que vai ter momento que a gente vai ter que chegar junto aqui, aí a gente vai fazer o quê? Entendeu? Se bem que aqui é uma questão de doutrina, Paulo teve a discussão com ele por uma questão de doutrina, né? Estava querendo que obedecesse a lei de Moisés, mas graças a Deus que essa igreja do primeiro século, eles não tinham que brigar, não tinham que enfrentar para fazer a missão. Eles estavam indo, mesmo em fase de perseguições, eles estavam pregando. Quanto mais havia perseguições, eu fiz uma leitura de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 13, por exemplo, notando quantas vezes tem perseguição na igreja, de dentro para fora e de fora para dentro, e mesmo assim, em face dessas perseguições de dentro para fora, ou seja, de pessoas que não eram da igreja, provocando perseguições e sofrimento para a igreja, e de quando em quando pessoas da própria igreja criando problema para os irmãos, mesmo assim, a igreja estava crescendo de uma maneira impressionante. Como eu disse, de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 13, eram 28 a 30 mil pessoas já tinham se convertido, por baixo lá. Então, que Deus nos ajude, irmão, a pensar sobre isso. E não vamos... O que falta em nós é só pensar em fazer as coisas, mas o modelo já está aqui. Já está aqui o modelo. O que falta é só a gente ter ideias e pensar. E se você tem uma ideia e Deus não aprovar, ele vai mostrar, por uma razão ou por outra, que você tem que pensar em outra coisa. Porque ele disse que estaria conosco, e ele está conosco, e ele está nos ajudando, está cooperando, está nos apoiando, e ele é o mais interessado em salvação das almas perdidas, até porque foi ele que morreu na cruz. Então, a gente está em boas mãos. É só a gente pensar, usar a cabeça, como o Andy falou, e o Daniel também falou, vamos usar a cabeça para pensar. Tem ideias, né? Tem muitas ideias que a gente pode pensar naquilo que nós podemos fazer em prol da salvação de alma. As pessoas estão morrendo. Precisamos alcançar essas pessoas para o Evangelho de Jesus Cristo. Como foi dito, eu acho que foi o Andy, eu anotei até aqui, que ele falou da ideia, né? Falou de ideia de pensar. Eu anotei aqui, quando ele falou isso, eu anotei aqui uma coisa que eu queria encerrar com isso, dizendo o seguinte, que alguém falou, é um provérbio popular que fala o seguinte, que se você quer plantar para pouco tempo, plante flores. Se você quer plantar para mais tempo, para durar mais tempo, plante árvore. Se você quer plantar para a eternidade, plante ideia. Então, vamos plantar ideias para a eternidade. Que Deus nos ajude a ter pensamentos e ideias para aumentar o evangelismo no Brasil e no mundo. Amém.